a todos a abrir a palavra do Senhor no texto de Oséias, capítulo 6. E nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6. É um livro de Oséias, Antigo Testamento, profetas menores. O primeiro deles na sequência das nossas Bíblias. Oséias capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 6. Todos encontraram? Sim? O texto diz o seguinte, palavra do Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E te farei, ó Efraim, e te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, diante da Tua palavra, mais uma vez nesta manhã que nós estamos, por isso pedimos ao Senhor que nos auxilie neste momento. Nós dependemos da Tua graça, através do Teu Espírito Santo, para podermos entender a verdade do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que ilumine a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração nesta manhã, que o Senhor fale a cada um de nós a verdade do Senhor para podermos viver de acordo com a Tua vontade, ó Deus. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos no nosso país aproximadamente 214 milhões de pessoas. Se você for olhar numa estimativa, vou colocar aí, tirar 14 milhões, vou pegar 200 milhões de pessoas. Talvez todas essas tenham hoje acesso à internet. Levanta a mão aqui, quem entre os 200 milhões que está aqui hoje tem acesso a alguma rede social? Vocês têm? Seja o WhatsApp, uma forma de comunicação, ou um Instagram, Facebook. Quase todos têm acesso. E nesse acesso que nós temos, nós vemos a maneira como as pessoas se comportam dentro dessas redes sociais. Poderíamos dizer até que nós, no Brasil, temos por volta de 200 milhões de juízes. Não é verdade? Quando você olha suas redes sociais, não sei se você já viu uma postagem, alguma frase que é polêmica, o que as pessoas não concordavam, e de repente brotam aquelas 200 milhões de pessoas, os juízes capacitados e prontos com todo o conteúdo, com toda a bagagem, para discutir um assunto, para colocar a sua opinião sobre aquilo, ou pior ainda, para julgar aquele que está postando a mensagem, para julgar a mensagem, para julgar aquilo que os outros estão falando sobre a mensagem. Talvez você já tenha visto isso. Isso é muito comum nos nossos dias nas redes sociais. Há uma liberdade, você atrás da tela do celular, atrás da tela do computador, você então tem esta facilidade de falar sem às vezes a pessoa saber quem é você e você está ali colocando a sua opinião. Então, nós temos este costume hoje em dia. Quando nós falamos então sobre vários assuntos, as pessoas geralmente querem opinar, né? Você fala hoje sobre política na internet, pronto, lá vem os 200 milhões.
julgando da forma como que é a mensagem que está sendo colocada. E quando nós falamos sobre Deus? Você coloca uma mensagem sobre Deus na internet, se as pessoas não concordam com aquilo, pronto. Lá se levantam, mais uma vez, os 200 milhões de juízes. Para discutir a opinião deles, para colocar com base naquilo que eles estão criando, naquilo que eles estão pensando naquele momento. E aí você encontra em alguns momentos, algumas discussões um pouco mais complexas, se nós podemos dizer assim. Outro dia, eu ouvi um pastor colocando uma postagem no seu Facebook, e ele falava sobre as cores das paredes. Não sei se vocês viram, talvez vocês tenham esse pastor, não vou mencionar quem é, mas talvez você tenha acompanhado essa postagem. Ele colocava assim: vamos agora pintar todas as igrejas de preto. Por que ele postou isso? Ele queria fazer uma provocação ali, ele queria ver a reação das pessoas. O que as pessoas pensavam sobre isso? As igrejas de preto, né, pintadas de preto, vamos colocar luzes, né, vamos colocar fumaça na igreja? Essa é a intenção dele, porque algumas igrejas modernas, né, elas optaram por isso. E o que aconteceu? Pronto, apertaram o botão. Vem uma polêmica aqui na internet, os juízes apareceram de novo. Todo mundo querendo colocar a sua opinião, alguns a favor do pastor, realmente não pode ter a cor, então, porque essa cor não vai ser favorável ao culto, e cada um com a sua opinião. Apareciam pessoas com muita bagagem para falar, porque é assim que se levantam mesmo os juízes da internet, né? De repente surgiu um outro pastor, na mesma discussão, e ele fez um texto, aqueles textos gigantes assim, fez um texto enorme, a favor da parede preta. Porque a parede isso, porque a parede aquilo, a parede não vai interferir e tal. A discussão foi maior do que as pessoas que estavam simplesmente chegando ali para colocar o seu... não, eu acho que é bonito preto, eu acho que não é bonito preto. A coisa foi ficando um pouco mais complexa. E é interessante que quando você vai vendo uma discussão como essa, né, não teve fim, tá? Essa discussão ela vai continuar. O próximo que lê a postagem do segundo pastor vai comentar de novo, e assim vai, e esse negócio vai crescendo, né? É interessante de ver isso, porque as discussões elas se tornam cada vez mais complexas conforme você vai avançando nisso, né? Mas tem gente que não gosta disso. Você fala assim: poxa vida, não vou entrar nessa discussão. Não vou falar sobre parede preta agora, se interfere ou não no culto, se a cor da parede interfere. A pessoa não quer entrar nessa discussão porque ela acha que é chato demais, cansa para ela. E é interessante você pensar em tudo isso, né? Por que eu estou falando sobre todas essas questões? Porque quando você olha alguém falando quanto que a parede interfere na forma de você cultuar a Deus, né? Você pode falar assim: não, isso daí não interfere. Mas as pessoas questionam isso, né? Tudo isso que nós vivemos, nós podemos chamar então que nós estamos constantemente fazendo teologia. Às vezes você fala assim: não, vamos estudar teologia agora. Aí você fala assim: nossa, eu não gosto disso. É cansativo, eu sei que são discussões muito difíceis, então eu não vou nem entrar nesse mérito. E aí você fala assim: bom, eu não preciso da teologia, porque eu já estou indo na igreja, eu já busco a Deus, eu já sirvo ao Senhor. Mas o que essas pessoas estão fazendo a todo tempo nada mais é do que teologia. E o que é teologia? É você então ter o conhecimento, a ideia sobre Deus. Então o que nós vamos propor então a partir desta aula, neste novo trimestre que nós vamos começar, é falar sobre teologia. Na verdade nós já falamos de teologia, né? Mas o tema da revista é o que é teologia. Para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, para desmistificar algumas coisas, para nós podermos entender, então, qual a importância da teologia na sua vida. O que é a teologia, né? Quando você fala essa expressão. O que é, então, e como você poderia fazer isso se você, então, tiver interesse? Você finalizou essa aula e você está interessado em fazer teologia. Que caminho você pode seguir? Quando você olha o texto de Oséias, você vai observar um tempo, então, onde o povo de Israel
estava oscilando entre obediência e desobediência a Deus, idolatria e obediência ao Senhor. E o texto então traz um momento onde Deus direciona o seu povo para que voltem ao Senhor, para que eles voltem a buscar a Deus, voltem a ter conhecimento sobre o Senhor. E aí é o grande ponto que nós vamos trabalhar. Porque quando você olha ao longo da história, você olha entre as nações, entre as culturas, você não vai encontrar culturas que estão completamente sem qualquer tipo de religião, qualquer tipo de vestígio de alguém buscando a Deus ou a um Deus. A história mostra isso para nós. Você pode olhar até mesmo aquelas tribos mais isoladas, que ninguém tem acesso, que ninguém nem conhece o que eles pensam. Lá dentro existe algum tipo de busca daquelas pessoas a um Deus, né? Você já deve ter ouvido falar sobre esses deuses, né, que eles colocam. O sol agora é um Deus, o mar é um Deus, o rio é um Deus, na mata existe um Deus. Eles então têm algum tipo de religião. Isso é interessante nós pensarmos. Por quê? Porque todas as pessoas, elas estão pensando sobre Deus em algum momento. Elas estão então desenvolvendo alguma coisa sobre um Deus. Por mais que você diga para mim que você é assim, ou você conhece alguém que não acredita em Deus, essa pessoa, ela precisou questionar, precisou entrar em uma discussão sobre Deus com ela mesma, para ela poder chegar à definição: não, eu sou um ateu. Eu acredito que Deus não existe. Ou existem até aqueles mesmos que acreditam na existência de algum Deus, mas não o Deus verdadeiro, que é relacional, a qual ele serve. Não, ele acredita que existe alguma entidade, algum ser superior. Todo mundo está fazendo, então, a todo tempo, teologia. Pensar sobre Deus, buscar o conhecimento sobre Deus. Por mais que você diga assim: não, mas o ateu, ele nunca, alguns, né, nunca leram a Bíblia para poder falar isso, alguns vão apenas pela moda. Pode ser que seja sem conhecimento, correto, né? Pode ser que ele não tenha buscado, né, da forma correta, a melhor referência para falar assim: não, Deus não existe. Mas de alguma forma ele está pensando sobre isso. De alguma forma ele está tentando então criar uma ideia sobre Deus para ele. E de onde é que isso então surge? Como é que eu posso dizer então que você e eu somos todos teólogos, porque estamos fazendo teologia? Isso vem da própria palavra do Senhor. Alguém pode ler para nós Gênesis capítulo 1, versículo 27, por favor. Isso, o texto mostra para nós, então, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E como nós bem sabemos nessa expressão, sabemos que Deus, então, coloca características em nós que são pertencentes a Ele. Somos, então, seres que possuem uma espiritualidade, né? O Senhor, então, sopra sobre o ser humano o fôlego de vida, o espírito, e eles, então, possuem a possibilidade de se relacionar com o Criador. Totalmente diferente do restante da criação, dos animais. Que eles não possuem essa possibilidade de se relacionar, ao obedecer, ao entender, ao viver com o Senhor, ter comunhão com Ele. Nós temos então um grande privilégio. Nós somos feitos pelo Senhor para poder viver para Ele em todo o tempo, né? E esta ideia, ela foi desconstruída. Com o passar da narrativa de Gênesis, você começa a observar que essa possibilidade, então, ela já não é mais concreta para hoje, né? Há um problema que aconteceu, então, em toda a história. E é por isso que você vai encontrar algumas dificuldades em você se relacionar com Deus em todos os momentos, ou buscar o conhecimento sobre Deus em todos os instantes. Salomão, quando ele escreve, então, o livro de Eclesiastes, ele se depara com um desses problemas.
Queria pedir que alguém lesse para nós, por favor, Eclesiastes capítulo 1, versículo 3. Isso. Nós vemos aí então um dos exemplos, aquele que Salomão vai trazer de forma até repetida ao longo do livro de Eclesiastes, sobre o aproveitar da vida, o aproveitar do trabalho, o aproveitar das riquezas, aproveitar do tempo. E em tudo ele então diz, é vaidade. A conclusão que ele chega ao longo de todo o livro é isso. Ele fala então, tudo é vaidade. E então o texto traz para nós aí sobre essa análise que Salomão faz, olhando tudo aquilo que está debaixo do sol. A vida que acontece no dia a dia. Ele começa a observar o seu dia a dia, ele diz, ele teve muitas riquezas, mas tudo isso é vaidade. Ele teve muitas mulheres, tudo isso era vaidade, buscar a satisfação própria dos desejos dele. Ele teve então muitas pessoas ao seu redor, tudo isso era vaidade, o poder que ele tinha era vaidade. Quando você começa a ler o livro de Eclesiastes, se você não tiver uma bagagem para você poder interpretar, você vai achar que o livro de Eclesiastes está te conduzindo para uma vida depressiva até. E fala assim, poxa vida, mas nada é bom? Nada daquilo que foi buscado ali é algo que alguém possa, aproveitar, mas o problema está então no capítulo 1, versículo 3, onde ele faz essa análise desta vida debaixo do sol. E o que é que isso significa? Salomão está mostrando então a vida com uma visão terrena, ou seja, algo limitado. Ele não consegue olhar além daquilo que ele está vivendo naquele instante. E a palavra do Senhor em Eclesiastes, ainda no capítulo de número 3, versículo de número 11, Salomão escreve então, Deus pôs a eternidade no coração do homem, quebrando então esta ideia que ele traz ao longo de todo o livro. Debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol, visão terrena, única visão, ele começa a mostrar então, opa, não é só isso aqui que existe. Nós somos feitos para ter uma visão além deste momento. A eternidade, então, foi colocada no nosso coração e isso nos permite olhar além daquilo que nós estamos vivendo. Salomão, então, no começo, ele traz uma visão limitada. Ao final do livro, ele coloca, então, o Senhor e ele traz esta visão de que nós temos que voltar, temos que buscar ao Senhor em todos os momentos. Isto é algo, então, que nós precisamos entender que está em todas as pessoas. João Calvino chama isso de senso da divindade. E todos nós temos então uma consciência da existência de um Deus, da existência de algo que é maior do que nós. E por isso você olha então nas gerações, nas culturas, a religião sempre presente. Você observa até mesmo naquelas tribos, como eu falei, isoladas, algum tipo de busca a um Deus. Por quê? Há algo dentro de nós que então faz olhar para além disso que nós estamos vendo, disso que nós estamos vivendo. Esse senso de divindade, assim como João Calvino vem trazer para nós. Como se houvesse então algo dentro de você que faz com que você pense sobre Deus em todos os momentos ou em diversos momentos. Aí você pode falar assim, bom, mas e o ateu, como é que fica nisso? Como eu falei, também está pensando. Por mais que ele não queira se relacionar, ele também possui esse impulso para buscar ao Senhor, para poder então entender algo maior que está ali além da vida que ele está visualizando, está desfrutando. Então eu posso dizer que nós todos somos teólogos. Você está fazendo teologia a todo tempo. Você precisa disso a todo tempo. Quer ver um exemplo? Quando você então vive circunstâncias do seu dia a dia, você faz teologia. Você desenvolve um pensamento
para você poder tomar uma decisão na sua vida. Quando você olha, por exemplo, alguém que está desempregado, vamos analisar essa situação. A pessoa está desempregada, tem uma família para ajudar a sustentar. Como é que ela faz teologia nisso daí? Como é que ela pensa sobre Deus? Qual é o conhecimento que ela tem sobre Deus que vai ajudar ela a passar pelo momento do desemprego? A pessoa começa a entender, bom, estou desempregado. De onde é que vem o sustento? De onde é que vem a provisão? Vem de Deus. Sustento é o Senhor quem vai dar. Quem é que vai abrir as portas de emprego? É Deus. Então veja, essa pessoa ela está todo o tempo fazendo teologia. Pensando sobre Deus, tendo uma ideia sobre Deus que vai direcionar a vida prática dela. Vamos colocar outro exemplo, você me ajuda então a pensar um pouco sobre a teologia que essa pessoa, a família vai ter que desenvolver para poder viver. Alguém que descobriu a infertilidade. A mulher é infértil. Como é que ela vai fazer teologia nisso aí? Você pode me ajudar a tentar pensar? Que tipo de ideias, de conhecimento ela vai ter que trazer ou pensar para ela superar isso daí? Como é que uma pessoa que vive essa situação faz teologia? Me ajuda? Certo? Certo. 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 Interessante, né? Certo. 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 Não, mas é interessante, né? Pegando um pouco da fala da Laine, a gente já vai trazer outros exemplos aqui também. Como porque isso que eles viveram
era fazer teologia no dia a dia. Eles estavam fazendo teologia, estavam pensando sobre Deus. Como é que Deus, então, está presente nessa circunstância? Mas é interessante, né? Porque como que alguém chega no conhecimento ao ponto de dizer assim, bom, eu vou esperar em Deus? Por que esperar em Deus? Porque havia já um conhecimento prévio na mente e no coração dele. De que quem é que dá a vida? É Deus. Então vejam só, há um conhecimento base de que o dono da vida é Deus que levou à teologia prática do dia a dia. Tornou eles capazes de pensar que se Deus quiser dar a vida, Ele vai dar. Se Ele não quiser, e aí vem outros conceitos aí, né? É uma situação muito próxima com aquilo que viveu Ana, né? Infértil, o texto diz em Samuel, e o Senhor concedeu a ela um filho. Se o Senhor benignamente atenderes ao pedido da sua serva, vejam só, então, teologia na prática, né? Então nós pensamos sobre Deus em todos os momentos. Como é que nós vamos sair da situação do desemprego, se vai ser possível ou não? Deus é quem vai sustentar. Como é que nós vamos sair da situação da infertilidade? Se Deus que dá a vida permitir, nós vamos sair. Se não, nós vamos continuar, né? Tem um conceito de soberania de Deus aí por trás, que nós começamos a entender quanto mais nós sabemos como Deus age, né? Pense comigo então, se nós tivermos em uma família que alguém perdeu um ente querido, se deparou com a morte, perdeu um filho, perdeu um marido, perdeu um irmão, como é que essa pessoa vai fazer teologia na prática? O que é que ela vai pensar sobre Deus, sobre a morte? Como é que isso vai ajudar ela? Você pode me ajudar a pensar um pouco mais sobre isso? O que é que pode trazer paz ao coração de uma pessoa que viveu isso? Alguém? Alguém já passou por uma situação, perdeu um ente querido? Você já passou? Levante a mão comigo. Como é que você passou por isso? Como é que você superou isso? Alguém? Pode me ajudar? Vamos fazer um pouco de teologia. Vamos pensar então. Joelho no chão e olhos ao Senhor. É muito difícil, né? Por que que a gente se coloca em oração? Tem um porquê aí, né? Você está fazendo teologia, você está pensando sobre Deus. Se nós nos colocamos em oração depois de perder um ente querido, é porque nós sabemos que a misericórdia, o consolo vai vir de onde? Vai vir do Senhor. Isso é fazer teologia. Então nós podemos dizer, se você teve alguma situação como essa, que você é um grande teólogo. Porque você pensou sobre Deus, você desenvolveu isso e você passou para outros, né? A Laine até falou sobre isso, né? A gente aprende, vive e vai transmitindo. Você já deve ter comentado sobre isso com alguém. Então veja, você está fazendo teologia na sua vida prática e ensinando teologia para os outros. Então, quando a gente fala que nós somos teólogos, não quer dizer que agora você vai ser mandado para o seminário. Às vezes a ideia é essa, né? Teólogo é quem? Pastor, né? Não. Teólogo é aquele que faz teologia. Aquele que está estudando sobre Deus a todo tempo, né? Então isso é para todos os crentes. Todos os crentes estão vivendo isso, né? Você pega aí um casal onde a mulher se deparou com a infidelidade do marido. Ela vai precisar fazer teologia para ela superar isso, né? Ou o contrário, né? O marido descobriu a infidelidade da esposa. Ele vai precisar fazer teologia para ele poder então superar e passar por isso. Vencer isso, né? Então a pessoa vai ter que entender, bom, onde é que está Deus nisso? O que é que eu penso sobre casamento? O que é que eu penso sobre relacionamento? O que é que eu penso sobre traição? O que é que eu penso sobre divórcio? O que é que eu penso sobre perdão? Tem muitos temas aí que são teologia, que você vai tirar de base daquilo que você conhece.
Então veja aí o quanto que é importante você ter a base para você poder então dialogar com a vida. Não é para você entrar numa discussão teológica no seu Facebook, é para você viver. Você faz teologia para você poder então servir a Deus da maneira como Ele se agrada. Aí você entende o porquê que muitas vezes, né, os presbíteros, o pastor, cobram tanto a igreja de vir na escola dominical, vir no culto à noite, de vir na quarta-feira. Por quê? É a hora que a gente está pegando a base para a gente poder fazer teologia no dia a dia. Para a gente poder viver, para a gente poder então colocar em prática aquilo que o Senhor colocou em nós, né? Essa semente ou esse senso, consciência, como João Calvino diz, dessa divindade. Nós temos isso em nós, então nós vamos buscar de alguma forma. Então você tem que direcionar isso para aquilo que é o correto. Por que isso é importante? Porque, como eu falei, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, para nos relacionarmos mesmo com Ele, para conhecer Ele, na comunhão perfeita. Mas, Gênesis capítulo 3, nós sabemos então que através da tentação, Satanás, na serpente, Adão e Eva caíram, desculpa, eles caíram, né, a queda, se afastaram de Deus e eles perderam então todo este pleno conhecimento e essa vontade de conhecer a Deus ainda mais. Eles não queriam mais se relacionar com Deus a tal ponto que você pega Gênesis 3 e quando Deus chama eles depois do pecado que eles cometem, o que eles fazem? Eles vão até Deus e falam assim: olha, Senhor, nós estamos aqui. Não, eles se escondem, né? Eles descobrem que eles estão nus, né? Tem toda aquela descrição na narrativa e ao mesmo tempo, então, o Senhor os expulsa de sua presença, os tirando, então, do jardim. Então, veja, há uma quebra nesse relacionamento por causa do pecado e esta quebra faz com que todos aqueles que nasceram depois, os descendentes de Adão, o que eles têm em si? Uma imagem distorcida. Se você foi feito então para se relacionar com Deus de forma perfeita, se Deus colocou a eternidade no seu coração, para que você tenha esse impulso para viver isso, para você buscar algo além, para você viver algo mais do que você está vendo apenas, e o pecado está então em você por causa de Adão, isso tudo está corrompido. Você não consegue de maneira perfeita, então, viver para Deus, conhecer a Deus, querer conhecer a Deus em todos os instantes. Não sei se você já teve em algum momento da sua vida, um momento que você falou: eu não quero servir a Deus, não quero buscar a Deus. Eu não quero conhecer mais. Isso não está em mim. Por quê? Por que isso acontece? Por causa do pecado. O pecado, então, fez essa quebra, faz com que você não tenha desejo algum para servir a Deus. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz então que todos pecaram. Não há um sequer que esteja fora disso. Isso impede então esse relacionamento com o Senhor. Mas nós precisamos, temos essa quebra, mas temos esse desejo. Como é que nós podemos restaurar isso? De onde vem esta restauração? Vem do próprio Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos imagem e semelhança. Em algum momento isso foi retirado de nós? De forma completa, não. Nós mantemos ainda a nossa condição de sermos seres espirituais, racionais, para viver em obediência ao Senhor, para servir a Deus em todos os momentos. Então, a ideia que você tem sobre Deus, quando você é criança, ela pode estar certa ou pode estar errada. Porque você, desde criança, você tem alguma ideia sobre um Deus, sobre algo maior. E isso, então, vai sendo acrescentado em você, vai sendo alterado de acordo com aquilo que você recebe. Eu cheguei em uma fase da minha adolescência e eu ganhei, não lembro de quem, eu tinha um papel que era uma cópia de uma oração a um anjo. Na minha adolescência eu não era crente, eu me converti aos 17 e aí eu tinha colado na minha cama.
Quando me batia aquele desespero, o que eu fazia? Eu lia aquela oração, quantas vezes era possível, para ver se alguma coisa acontecia. E não acontecia. Mas era a minha maneira de pensar sobre Deus. Eu preciso descobrir o que é que eu vou fazer com isso que eu estou vivendo, porque adolescência, juventude, tem tantas coisas, aí você chega na fase adulta, outras questões, você precisa pensar sobre a vida. E de onde é que você vai tirar a base para isso? Fazendo teologia. Você está fazendo teologia todo o tempo, por mais que você tenha um conhecimento errado. Então nós precisamos corrigir isso. E o Senhor nos dá essa possibilidade de correção. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Alguém lê para nós, por favor? Gênesis 3, 15. Isso, nós sempre falamos aqui do Evangelho, né, das boas novas. Gênesis 3,15 traz para nós as boas novas desde o começo, ainda de forma muito sutil, né, você não consegue falar o que vai acontecer se você for ler apenas esse trecho. Nós chamamos esse versículo de proto-evangelho, algo que está antes, algo que ainda vai ser desenvolvido. Por quê? Porque se em Gênesis 3, na queda, o conhecimento que nós tínhamos de Deus, que nós estamos chamando agora de teologia, o conhecer a Deus, era perfeito, na queda isso foi perdido. Ou seja, se a partir daquele momento você não tinha mais uma teologia, um pensamento sobre Deus da forma certa, o próprio Deus, em Gênesis 3,15, permite que agora tenha uma esperança para nós. Ele coloca aí uma promessa de restauração, uma promessa de redenção para nós, onde nós vamos então, em algum momento, porque Gênesis 3,15 não fala quando, não fala de maneira exata, mas em algum momento isso tudo vai ser revertido. E o que você vê ao longo da Bíblia? Você chega ali, Noé, você chega mais à frente, Isaac, você vai chegando mais à frente, vai chegar Moisés. Você vai pegando os personagens, né, que você tem ali, os servos de Deus. O que é que cada um deles vai recebendo? Conhecimento sobre Deus. Cada passagem que você observa nas narrativas vai acrescentando um pouco mais sobre este evangelho que já está em Gênesis 3,15. E apenas um pouco daquilo que vai ser revelado. Então o conhecimento se torna possível novamente, apesar da queda. É possível você fazer teologia da forma correta de novo. Por quê? Porque Deus está se revelando. A história mostra isso para nós. Deus começou a mostrar através dos seus servos quem Ele é e o que Ele vai fazer para restaurar o problema do pecado. Vamos ler alguns textos, então, que nos mostram esses personagens. Alguém lê para nós Êxodo capítulo 3, versículos 4 a 6. Outra pessoa lê para nós 1 Samuel capítulo 3, versículos 10 e 11. E outra pessoa lê para nós Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 20. Alguém encontrou Êxodo 3? Pode ler para nós, por favor? 3 do 4 ao 6. Aí nós temos então o chamado de um dos personagens. Quem está aí? Moisés, né? Então, um desses servos que o Senhor chamou. 1 Samuel, capítulo 3. Quem encontrou pode ler para nós, versículos 10 e 11.
Temos mais um personagem, um servo de Deus, agora Samuel, filho de Ana, está sendo chamado pelo Senhor e Deus vai usá-lo no meio do seu povo, né? Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 20. Então, Nelson. A dona Aida estava lendo ali. Show. Obrigado. Pode terminar, dona Aida, por favor. Até o 20. Isso, muito obrigado. Então é o seguinte, nós vemos aí 3 textos de servos de Deus, aos quais o Senhor levantou para usá-los, e através desse serviço, dessa vida, desse relacionamento, Ele revelou a sua vontade ao seu povo. Isso começa então desde Gênesis 3,15, porque você encontra então os filhos de Adão, você vê Abel então tendo um relacionamento com Deus ao fazer a sua oferta ao Senhor, diferente do seu irmão Caim. Ele faz algo que o Senhor se agrada. Os seus filhos e a descendência de Sete, depois você vai encontrar mais uma vez o conhecimento sobre Deus. E assim a história mostra, seja então em Noé, seja em Moisés, seja com o próprio Abraão, que veio ali antes de Moisés, ou você tem Isaac, você tem Jacó, você tem Davi, Pedro, Paulo, e aí todos esses personagens, né, esses servos que Deus levantou, Ele usou para revelar a sua vontade, para que as pessoas pudessem então conhecer a Deus. Hoje eu e você temos a possibilidade de conhecer mais ao Senhor, não porque há uma nova revelação, e eu vou me deter a isso nessa lição, porque nós vamos falar numa lição apenas sobre isso, mas nós temos o conhecimento da palavra para nós podermos ler, para você poder acessar, né, aquilo que Deus se agrada. Somos pecadores, temos o nosso conhecimento sobre Deus corrompido por causa do pecado, mas Deus trouxe a nós a possibilidade de nós conhecermos a Ele novamente. Para quê? Para que você precisa conhecer a Deus? Para que você precisa fazer teologia, né? Que é o conhecer, esse pensar, desenvolver algo, uma ideia sobre Deus? Para que você possa viver para Deus. Para que você possa trabalhar na sociedade, para que você possa viver a vida familiar, ser um pai, ser uma mãe, ser um filho, uma filha, para que você possa servir dentro da igreja, para que você possa desfrutar dos momentos bons e enfrentar os momentos difíceis. Fazer teologia é algo que é constante a todos nós. Estamos a todo momento, então, precisando cada vez mais de conhecimento. E por isso o texto de Oséias, capítulo 6, quando o povo se afasta do Senhor, Deus traz a eles uma nova possibilidade deles voltarem. E o texto então diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eles sabiam então que eles precisavam se aproximar de Deus. Isso iria acontecer através do relacionamento, pelo conhecimento, da revelação que Deus trouxe então ao seu povo. Como é que você entende que alguém está fazendo teologia de uma forma correta, né? Se a teologia é o pensar sobre Deus, a forma correta é você então viver de forma que Deus se agrada. O resultado dessa vida que você tem de teologia é a prática. Você pensa algo sobre Deus, se você não busca o conhecimento no lugar certo, você vai reagir de uma forma, né? E aí você sabe, como eu, de inúmeros casos de crentes que não dão um bom testemunho. Mas eles não estão fazendo teologia, pensando sobre Deus? Estão. Qual é o erro deles? Não buscaram a fonte no lugar certo. Pegaram de outros lugares, né?
me engano, foi quarta-feira mesmo que eu falei sobre as heresias, né? Que nós ouvimos por aí. E a gente vai aprofundar um pouco mais também na próxima aula sobre isso. Os crentes estão recebendo informação de todo lado. Você liga a TV, né? Vou usar os exemplos de quarta. Você liga a TV, você põe num canal lá, você recebe uma mensagem. Você acha que é boa porque a pessoa abriu a Bíblia? Você acha que é boa porque a pessoa se porta ali de uma forma educada? Porque ela veste uma roupa que é bonita? Porque ela se diz um pastor? Vou me ater ao pastor, tá? Não vou falar de apóstolo. E tem um canal que você vai colocar que a pessoa vai chamar apóstolo, né? Falamos sobre isso na quarta também. E você ouve. Você pegou uma bagagem. É você que escolhe o que você ouve. É você que escolhe a fonte de onde você vai buscar esse conhecimento. Para você ter a base. Para você ter a teologia, para você dialogar com a vida, para você agradar a Deus ou não. Internet é pior ainda. Televisão é um ou outro canal, né? Internet está vasto, né? Você pega um vídeo de um aqui, de um pastor aqui, de um pastor ali, de um pastor lá, e você acha interessante, porque parece convincente. E você vai criando a sua base para você fazer teologia no dia a dia. Aí você chega no momento de dificuldade, você fala assim, cadê Deus? Que não me abençoou com as riquezas que eles falaram que Ele ia me dar. Porque você pegou da fonte errada. Você está com a teologia da prosperidade na sua mente, de tanto que você escuta os apóstolos falarem por aí sobre isso, ou até os pastores, né, que se dizem pastores, falando sobre isso, sendo que a palavra não ensina dessa forma. Filipenses 4, nós sempre usamos esse texto, Paulo passou por momentos bons e ruins. Em nenhum momento você é chamado para ser cabeça e não cauda, essa expressão que usam por aí. Não, mas se você busca na fonte errada, na hora da dificuldade, que é a hora que você vai fazer a teologia, que você vai precisar pensar sobre Deus e como é que Deus te ajuda, você não vai conseguir. Você vai criar uma maneira, talvez você fique frustrado, porque você está servindo um Deus que não te abençoa, que não te dá riquezas, que não cuidou da sua saúde, na saúde do seu ente querido, como se Deus fosse o seu mordomo para fazer aquilo que você quer. Teologia sendo feita, mas com a fonte errada. E aí que nós precisamos então pensar, qual é o resultado da sua teologia? Você está no dia a dia, passando por diversas circunstâncias, aquilo que você está fazendo, está agradando a Deus ou não? Aí vai depender de onde você está buscando o conhecimento. A fonte para você então fazer tudo isso é que vai dizer se você está fazendo aquilo que é o certo ou não. Você está vindo à igreja para estudar a palavra? Você estuda a palavra em casa? Você reflete? Você pode ver vídeos de pessoas na internet ou na televisão, mas seja crítico. Saiba quem você ouve, não é porque o nome é conhecido que você tem que ouvir, né? Ou você ver aquilo. Então saiba muito bem de onde você está buscando isso, porque isso está refletindo não só em você, mas em como você vive em família, como você vive no trabalho, como você vive com os vizinhos, como você convive com os irmãos, porque é o prático, é o dia a dia. Talvez você olhe para trás na sua história e você lembre de como você era quando você não conhecia Deus. Quantas coisas você pensava, quantas coisas você fazia que eram pecado, desagradáveis a Deus. E que hoje você não faz mais. Você fazia uma teologia antes, mas aí você encontrou a fonte certa, você começou a redirecionar sua vida, suas palavras, suas ações, para fazer então aquilo que é agradável a Deus. Mas em todo momento então você vai ter uma luta. Né? Você fala assim, então o pastor é perfeito, né? O pastor fez teologia, um curso de teologia, né? Então ele deve saber muito mais e é toda hora correto. Qual é a minha luta que você também tem? Pecado. Pecado a todo instante está tentando nos levar, né, o desejo da carne a ser algo mais forte e prioridade. Quando você deixa o pecado aflorar em você, o desinteresse pelo conhecimento sobre Deus, sobre a fonte, sobre a palavra, oração, vida com Deus, isso diminui. E isso é para todo mundo, não tem ninguém que esteja fora disso. Então nós vamos ter essa luta constante até o dia que o Senhor Jesus voltar. Ter uma vida justa, uma vida santa, enquanto o pecado tenta nos levar para longe de Deus novamente. Graças a Deus que em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nós estamos livres da escravidão que nós tínhamos. Então nós podemos então mudar as posturas.
podemos agradar a Deus, né? Você fala assim, ah, mas eu nasci assim, você assim, né? Aquela velha frase. Fui sempre assim. Falo assim desde sempre. Me comporto assim desde sempre. Mas se isso não é agradável a Deus, em Cristo Jesus é possível mudar. Estamos falando de vida prática, de teologia, né? Então você consegue mudar quando você está em Cristo Jesus. É preciso ter essa vida de submissão ao Senhor Jesus para nós então podermos agradar ao nosso Deus, ter uma vida santa e uma vida justa. É a luta constante que todos nós temos. Se alguém perguntar para você, então, você é um teólogo? Você pode dizer que sim. Você está fazendo teologia todo o tempo, conhecimento, está buscando mais conhecimento sobre Deus e está colocando isso em prática em todos os momentos. Você está então desenvolvendo aquilo que você aprendeu sobre o Senhor. Se você não está aprendendo, está indo numa fonte errada. Então eu pergunto a você, qual é o seu interesse por teologia? Qual que é o interesse que você tem para buscar a Deus? Aquilo que você sente, aquilo que você vive, é a resposta de quanto que o pecado tem espaço na sua vida. O quanto que você tem colocado Deus como prioridade, para que você tenha cada vez mais interesse para buscar, mais interesse para conhecer, para você poder então querer viver para Deus. Se existe algo te impedindo de buscar, você não tem interesse, você vai precisar encontrar o que é que no seu coração está tomando espaço. Está tirando o espaço que era para ser de Deus e você está colocando aí, seja trabalho, família, um ídolo, né? Que muitas vezes está aí enraizado no coração e nós precisamos arrancar para que o Senhor tenha aí, nós tenhamos essa comunhão com Deus, né? Porque nós é quem precisamos do Senhor constantemente. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina na carta de Paulo aos Romanos que nós somos feitos pelo Senhor e para o Senhor, para a glória de Deus, né? Então não há outro caminho para todos nós senão glorificar ao Senhor. E para glorificar ao Senhor, você precisa conhecê-lo, né? Então, que Deus nos abençoe para cada vez mais nós então fazermos esta teologia que é saudável, né? Que é com base na palavra. Talvez você, ao pensar naquilo que nós falamos no começo, teologia ela é complexa demais, cansativa demais, tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu não quero fazer. Eles falam assim, eu não busco estudar mais, para que eu não venha me afastar de Deus, eu não venha esfriar na fé. E se você não tomar cuidado de como você vai lidar com isso, com essa teologia, você pode sim esfriar na fé, né? Uma das questões, eu ouvi o pastor Paulo On falar sobre isso, né? Sobre esse estudo da teologia, né? Do conhecer a Deus. Muitas pessoas evitam porque acham que vão se afastar, né? Que vão esfriar na fé. Uma das coisas que ele coloca é a postura de imaturidade que às vezes nós temos que pode então nos atrapalhar. De achar que você é o detentor de todo o conhecimento, que você já sabe de tudo e que você não vai se relacionar com mais ninguém que não pense igual a você, então você fica fechado naquela ideia que você tem e você não vai fazer uma teologia saudável para você poder viver com o Senhor e viver com os irmãos por consequência. Como é que você corrige isso? Indo para a fonte certa. Buscando na palavra do Senhor, buscando em Deus todo o conhecimento daquilo que Ele já revelou para nós podermos então colocar em prática. Eu desejo então que o Senhor nos dê a possibilidade de fazer essa teologia, que nós vamos estudar um pouco mais sobre isso ao longo desse trimestre, para que você possa viver na prática de forma santa ao Senhor cada vez, honrando mais a Deus. Paulo quer comentar?
A vida prática, né? O dia a dia, né? Sim. Mesmo que seja para decidir errado, eu preciso pensar. Eu vou ter que entender o que é que eu acredito, né? Sim. Eu diria que mesmo os não crentes, de uma forma ou de outra, há uma reflexão, porque há uma decisão com base em algum conhecimento, né? Mas eles estão pensando sobre essa vida, né? Isso, exato. Uhum, exato. Isso. E aí volta naquela questão inicial, né? Cria uma divindade, a idolatria, né? Que pode estar presente, e mesmo no ateu, talvez idolatre a si mesmo ou qualquer outra coisa, mostra que ele precisa pensar sobre Deus, porque isso está nele, né? Então, esse desejo de ter algo maior está em todos. O que nós precisamos é redirecionar pelo culto racional, no conhecimento, para que a mente possa adorar o Deus verdadeiro, né? Através da palavra, nós temos essa possibilidade, né? Mas é algo que todos nós fazemos, né? Você é levado pelo Senhor, né, como Paulo comentou do texto, a vida prática. Você já está fazendo teologia. Não é a partir dessa aula agora eu vou fazer, agora eu vou colocar aquilo que eu aprendi do Senhor. Não, você já está colocando em prática. Pode ser que você tente ignorar o fato de que você conhece para você continuar fazendo o que você gosta. Mas você já está fazendo. Você continua aprendendo, você continua colocando em prática ou não, então você está a todo momento pensando sobre aquilo que você está recebendo, né? Você ouve hoje aqui, então, que, poxa vida, se eu perder um ente querido, eu vou ter que pensar sobre isso. Não, você já pensa. Você já vive esse momento. Você já sente a dor do luto. Você já trabalha de alguma maneira na sua mente para você seguir um caminho. Ou você vai se entregar e falar assim, não tem vida para mim, ou você vai olhar para Deus e falar assim, existe esperança ainda no Senhor. Você escolheu um caminho, né? E aí isso em tudo que nós estamos fazendo, né? Então Deus nos leva a esse relacionamento prático, né? A santidade é a vida com Deus, é o relacionamento. Você conhece e você vive em todos os momentos, né? Que Deus nos abençoe para nós podermos então ao longo desse trimestre entender como fazer uma teologia melhor, para nós podermos estar preparados cada vez mais para a vida prática. Então eu convido você a voltar nas outras aulas para você se preparar para viver, para você estar cada vez mais afinado com aquilo que as Escrituras nos dizem sobre Deus, para que na hora que acontecer algo, seja bom ou ruim, né? Dependendo do ponto de vista, dependendo das circunstâncias, você possa honrar o Senhor. Você possa glorificar a Deus por uma vida de santidade que você aprendeu. Vamos orar? Feche os seus olhos para nós agradecermos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós neste momento agradecemos a Ti pela Tua bondade ao nos permitir vir à Tua casa, ler a Tua palavra, poder dialogar sobre este assunto que muitas vezes é visto como algo fora da nossa possibilidade, mas nós vemos, ó Deus, que conhecer ao Senhor é possível porque o Senhor mesmo permitiu. O Senhor se revela
para nós podermos entender a tua vontade. Nós agradecemos por tamanha bondade e misericórdia ao Senhor nos permitir então entender quem é o Senhor, entender o que é agradável a ti para podermos honrar a ti, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe a tua igreja, esteja conduzindo o teu povo para prestar este culto racional, esta vida prática em todos os momentos, de forma santa, ó Pai. Isso venha de uma teologia saudável, com base na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos, pedindo ao Senhor que abençoe esse trimestre de estudos que vamos começar. Que o Senhor esteja direcionando cada um que estiver à frente para dar as aulas. Abençoe cada um que vier a esta classe. Que o Senhor continue abrindo os corações, permitindo a Deus nós entendermos a tua santa vontade. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos.